Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e atendendo aqui aos pedidos de vários inscritos do canal, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível médio para a Câmara Municipal de Jaboticabal, que aconteceu no último domingo, dia 24 de março de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Essa aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver a prova. Vamos então à primeira questão da prova, pessoal, foi essa questão 11, e que tratou de algumas operações com frações, uma regra de 3 simples e cálculo de porcentagem. A questão diz assim: uma empresa mandou fazer 120 agendas com seu logotipo, que foram distribuídas entre os setores A, B e C da própria empresa. Desse total, 2/5 foram enviados para o setor A. 3/8 foram enviados para o setor B, e as agendas restantes foram enviadas para o setor C. Em relação ao número total de agendas, aquelas que foram enviadas ao setor C correspondem a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que essa empresa que ela mandou fazer esse total aqui, de 120 agendas. E informou que esse total de agendas aqui, 120 agendas, foram distribuídas aqui entre esses 3 setores, A, B e C. Informou que desse total, que é 120, foram enviados aqui para o setor A 2/5 desse total. Então, o setor A recebeu aqui 2/5 dessa quantidade. Então, 2/5 de 120. De em matemática é vezes, então 2/5 vezes 120. Aqui vai poder simplificar esse 120 aqui com 5. Dividindo 120 por 5, aqui vai dar 24. E 24 vezes 2, portanto, o setor A recebeu 48 agendas. Aí ele informou que 3/8 foram enviados para o setor B. Então, o setor B recebeu 3/8 desse total, que é 120. Então, 3/8 de 120. De em matemática é vezes, então 3/8 vezes 120. Aqui também vai poder simplificar, aqui, 120 que dá para dividir por 8. Fazendo as continhas, 120 por 8 aqui vai dar 15. 15 vezes 3 vai dar 45. Portanto, o setor B recebeu 45 agendas. E ele disse que as agendas restantes foram enviadas para o setor C. Bom, o setor C aqui ele recebeu o restante. E qual foi esse restante? Para saber qual que é esse restante, basta a gente pegar o total de agendas aqui, que são 120, retirar a quantidade de agendas que foi enviada aqui para o setor A, que agora a gente sabe que é 48, e retirar as 45 agendas que foram enviadas aqui para o setor B. Fazendo essas continhas aqui, 120 menos 48 menos 45, a gente vai chegar em 27. Então, o setor C recebeu 27 agendas. Aí ele está falando, em relação ao número total de agendas, aquelas que foram enviadas ao setor C correspondem a quantos por cento? Então, essa quantidade aqui, 27 agendas que foram enviadas para o setor C, essas 27 agendas, em relação ao número total de agendas, que é 120, corresponde a quantos por cento? 27 é quanto por cento de 120? Bom, para a gente saber quantos por cento que 27 corresponde a 120, 120 aqui é o total das agendas. Então, o total ele vai ser 100%. Essas 27 agendas aqui representam quantos por cento aqui desses 120? É isso que nós queremos. Observe, temos essa regrinha de 3 simples aqui, diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. 120 vezes x, 120x. 27 vezes 100 aqui é só acrescentar 2 zerinhos no final, vai ficar 2.700. Aqui observa, vou poder cancelar um zerinho aqui com um zerinho de cá. Então aqui vai ficar o 12x, que é igual a 270. Agora fica mais fácil para a gente achar aqui o valor desse x. Esse 12 está multiplicando, a gente passa dividindo e fazendo as continhas aí no cantinho do papel. Dividindo 270 aqui, por 2 a gente vai encontrar 22,5. Como isso aqui é em porcentagem, então vai ser 22,5%. Então, essas 27 agendas aqui que foram enviadas aqui, que é o restante, que foi enviado aqui para o setor C,
em relação ao total de agendas, que são 120, corresponde a 22,5%. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, uma boa questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, tratou de algumas operações aritméticas fundamentais, cálculo de porcentagem e da resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: uma firma fez uma compra de alguns materiais para escritório. A tabela a seguir fornece algumas informações sobre o número de unidades compradas de cada material e seu respectivo valor unitário. Sobre o valor total dessa compra, foi dado um desconto de 7%, e desse modo o valor total pago foi de R$ 465. O valor unitário de um lápis era qual desses daqui? E aqui ele colocou para a gente essa tabela indicando que o tipo de material comprado, a quantidade comprada aqui, de cada um desses materiais e o valor unitário de cada um desses materiais. Então observe, de acordo com essa tabela aqui, foram compradas 200 unidades aqui de envelope e cada unidade aqui custava 90 centavos. Então o valor total pago aqui pelos envelopes vai ser os 200 envelopes vezes o preço de um envelope, que é 90 centavos. E 200 multiplicando por 90 centavos, por 0,90, a gente vai encontrar R$ 180. Foram compradas 120 canetas. Cada caneta custou R$ 1,20. Então o valor pago pelas canetas aqui vai ser 120 vezes 1,20 ou vezes 1,2. Fazendo essas continhas, a gente chega em R$ 144. Então o valor pago aqui pelas canetas foi R$ 144. Bom, foram comprados aqui 80 lápis. E o preço de cada lápis é o que a questão está querendo saber da gente aqui. Qual que é o valor unitário de um lápis? Então é esse valor X que nós queremos. Foram comprados 80 lápis e o preço de cada um é X. Então o valor total pago aqui pelos lápis vai ser 80 vezes X, que vai dar 80x. Foram compradas 8 caixas de clips e cada caixa custou R$ 8,50. Então o valor total pago aqui vai ser 8 aqui, vezes 8,50 vai dar R$ 68. Então esse é o valor total pago aqui pelas caixas de clips. Agora o valor total da compra é a soma de todos esses valores aqui, Então basta a gente somar aqui, 180 mais 144 mais 68, isso aqui vai dar 392, mais 80x. Então esse aqui é o valor total pago pela compra. Mas a questão informou que sobre o valor total dessa compra aqui foi dado esse desconto de 7%. E desse modo o valor pago agora foi de 465. Então se a gente pegar esse valor total aqui, retirar o desconto dado que foi de 7% calculado aqui, sobre esse valor total pago aqui, que é 392 mais 80x. Então esse valor aqui agora tem que ser igual a R$ 465. Pronto, conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Agora observe, 7% a gente sabe que é 7 sobre 100, que vai dar 0,07. Vamos pegar esse 392 e a gente vai passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar 80x menos 0,07 desse valor aqui, 0,07 de 392 mais 80x, de matemática é vezes. Então menos 0,7 vezes 392 mais 80x. Esse 392 vai para lá menos 392. 465 menos 392, isso aqui vai dar 73. E aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Eu vou pegar esse 0,07 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Portanto, vai ficar 80x, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 0,07 por 392, a gente vai chegar em menos 27,44. Menos 0,07, multiplicando aqui por 80x, a gente vai chegar em menos 5,6x. Isso aqui vai ser igual a 73. Aqui nós temos 80x menos 5,6x vai dar quanto? 80x menos 5,6x vai dar 74,4x. E vamos pegar esse menos 27,44, vamos passar aqui para o segundo membro. Então, vem para cá mais 27,44. E mais 27,44 com 73, isso aqui vai dar 100,44. Para a gente achar o valor do x, só pegar 74,4, está multiplicando e a gente passa dividindo. Mas aqui, para facilitar um pouco as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente só tem uma casa que é depois da vírgula, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui por 10. Ao multiplicar esse número aqui por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso aqui vai ficar
744 vezes x. E multiplicando esse número aqui por 10, a vírgula também vai deslocar uma casa para a direita. Então isso vai ficar 1004,4. Agora fica mais fácil para a gente achar o valor desse x. Esse 744 está multiplicando, a gente passa dividindo. E se você fizer essas continhas aí no cantinho do papel, pegar 1004,4 e dividir por 744, você vai encontrar que o valor do x vai dar 1,35. Assim, o valor unitário de um lápis aqui foi de R$ 1,35. E essa resposta entra aqui na letra A. Show de bola! Foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, tratou de máximo divisor comum. A questão diz assim: uma gráfica empacotará 850 pastas azuis e 525 pastas vermelhas, de modo que cada pacote fique com o mesmo número de pastas, sendo esse número o maior possível, sabendo que todas essas pastas serão empacotadas sem que ocorram sobras e que cada pacote só poderá conter pastas de uma mesma cor. Então, o número total de pacotes feitos será qual desses daqui? Bom, veja que o texto tem falando para a gente que essa gráfica vai empacotar aqui, 850 pastas azuis e 525 pastas vermelhas, mas de modo que cada pacote fique com a mesma quantidade aqui, de pastas, com o mesmo número de pastas, e esse número precisa ser o maior possível. Também falou que todas essas pastas vão ser empacotadas, não vai ter sobras. E cada pacote só pode conter pastas de uma mesma cor. Então, se a gente pegar aqui, essa quantidade de pastas azuis, nós precisamos pegar essas pastas e dividir aqui, em pacotes. Mas quantas pastas que a gente vai colocar aqui, em cada pacote? Nós não sabemos, então nós vamos pegar essas 850 pastas azuis e nós vamos dividir colocando aqui, x pastas azuis em cada pacote. Da mesma forma, nós temos que pegar essas 525 pastas vermelhas e dividir aqui colocando a mesma quantidade de pastas aqui em cada pacote. Ele diz que cada pacote só pode conter pastas de uma mesma cor e tem que ter o mesmo número de pastas e esse número precisa ser o maior possível. Então, nós vamos pegar essas 525 pastas aqui, como cada pacote precisa ter o mesmo número de pastas, então vamos pegar as 525 pastas e dividir colocando x pastas também em cada pacote. Como todas essas pastas devem ser empacotadas, não pode ter sobras. Então, todas essas pastas precisam ser empacotadas, não pode sobrar nenhuma. Se não pode sobrar nenhuma pasta, então essas divisões são divisões exatas. E se elas são divisões exatas, então esse número x que nós estamos procurando aqui, que é a quantidade de pastas que vai ter em cada pacote, esse número x aqui precisa ser um divisor desses dois números. E notem, é o mesmo divisor para os dois. Então, é um divisor que é comum. Ele também informou para a gente que esse número de pastas em cada pacote precisa ser o maior possível. Então, nós estamos procurando aqui, é o maior divisor comum. Portanto, estamos procurando o máximo divisor comum entre esses dois números, 850 e 525. E como vai fazer para determinar esse máximo divisor comum? A gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo múltiplo comum. A gente pega esses dois números, escreve aqui embaixo, coloca aqui uma barrinha vertical. Só que dessa vez a gente precisa pensar em um número que a gente pode colocar aqui que seja possível dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, qual é o número que a gente pode colocar aqui que dá para dividir 850 e 525 ao mesmo tempo? Repare, vai ser o 5. Notem, esse número aqui terminou em 0, dá para dividir por 5. Esse número terminou em 5, também dá para dividir por 5. Então, o número que a gente precisa colocar aqui, que dá para dividir os dois números ao mesmo tempo, é 5. 850, se você dividir por 5, você vai encontrar aqui 170. 525, se você dividir por 5, você vai encontrar 105. Agora, qual é o número que a gente pode colocar aqui que é possível dividir esses dois números ao mesmo tempo? 170 e 105. Novamente, aqui vai ser o 5. Repare, se você pegar 170 e dividir por 5, você vai encontrar 34. E se pegar 105 e dividir por 5, você vai encontrar 21. Agora, qual é o número que a gente pode colocar aqui que é possível dividir esses dois números ao mesmo tempo? Repare, dessa vez nenhum número
Dá para dividir por 2, mas apenas o 34, o 21 não. Dá para dividir por 3, mas apenas o 21, o 34 não. Então, dessa vez, nenhum número, exceto 1. Quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números por nenhum número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Multiplicando isso aqui, ó, 5 vezes 5, 25. Assim, o máximo divisor comum entre esses dois números, entre 850 e 525, nosso máximo divisor comum foi 25. Esse máximo divisor que nós encontramos, que é esse número 25, é exatamente esse número x que a gente está procurando aqui, ó. Assim, a quantidade de pastas que vai ter em cada um dos pacotes serão 25 pastas. Dessa forma, ao pegar essas 850 pastas azuis que nós temos aqui e dividir colocando 25 pastas aqui em cada pacote, quantos pacotes a gente vai conseguir formar? Basta pegar 850 dividir por 25. E quanto que é 850 dividido aqui por 25? Basta a gente olhar nessa nossa tabelinha aqui, ó. 850 dividido aqui por 25 deu 34. Então aqui nós vamos conseguir, então, 34 pacotes, cada pacote com 25 pastas azuis. Ao pegar as 525 pastas vermelhas e dividir colocando 25 pastas vermelhas em cada pacote, quantos pacotes a gente vai conseguir formar? 525 dividido aqui por 25, novamente a gente volta para cá para a nossa tabelinha. 525 aqui, ó, dividir por 25 deu 21. Então, ao dividir 525 aqui, ó, por 25, a gente vai ter, então, 21 pacotes aqui, todos esses pacotes com 25 pastas vermelhas. Então, no total aqui, quantos pacotes que a gente conseguiu formar? 34 pacotes aqui com pastas azuis e 21 pacotes aqui com pastas vermelhas. Somando isso aqui, 34 com 21, nós vamos ter o total de 45 pacotes. E essa resposta entra na letra B. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, tratou de razão, proporção e também resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: o Departamento de Recursos Humanos de uma empresa analisou 108 currículos, selecionou alguns e descartou os restantes, de modo que a razão do número de currículos selecionados para o número de currículos descartados foi de 2 para 7. Após uma análise mais minuciosa, somente 3/8 dos currículos selecionados foram aprovados. O número de currículos aprovados foi qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que o Departamento de Recursos Humanos dessa empresa analisou aqui esse total aqui, ó, de 108 currículos. Então, o total de currículos analisados foram 108. Aí falou que desses 108 currículos, alguns aqui, ó, foram selecionados e outros foram descartados. Quantos foram os currículos selecionados? Isso o texto não está falando para a gente. Então vamos falar que o número de currículos que foram selecionados aqui foi uma quantidade X. E quantos foram os descartados? Ora, se o total de currículos analisados foram 108 e nós falamos que X foi a quantidade de currículos selecionados, então os que foram descartados vai ser esse total de currículos analisados, que é 108, menos essa quantidade X aqui, ó, que foi selecionados. Então aqui são selecionados, que é X, e os descartados 108 menos X. Mas a questão também falou para a gente que a razão do número de currículos selecionados para o número de currículos descartados foi de 2 para 7. Razão em matemática a gente sabe que é uma divisão, então vamos colocar aqui, ó, um traço de fração. Essa razão é do número de currículos selecionados, que nós estamos chamando aqui, ó, de X, para o número de currículos descartados, que foi 108 menos X. Essa razão falou para a gente que foi de 2 para 7. Então, observe, nós chegamos aqui, ó, nessa igualdade entre essas duas razões. Uma igualdade entre duas razões é uma proporção. E nós sabemos que numa proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, basta a gente pegar isso aqui, ó, e multiplicar em cruz. Então, ó, 7 vezes x, 7x, que é igual a 2, que multiplica 108 menos x. E aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Nós vamos pegar esse 2 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro desse parênteses. Então, aqui vai ficar 7x é igual 2 aqui, ó, multiplicando por 108, isso aqui vai dar 216. 2 vezes menos x, menos 2x.
Agora a gente pega esse menos 2x e passa aqui para o primeiro membro. Então está menos 2x, vem para cá mais 2x. Com 7x aqui vai ficar 9x, que é igual a 216. Agora, para a gente achar o valor do x, só pegar esse 9 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 216 aqui por 9, a gente conta que x é 24. X é o número de currículos selecionados. Então, o número de currículos selecionados foram 24. E quantos foram descartados? Descartados é 108 menos x. Só que agora a gente sabe que o x é 24. Então, 108, que é o menos 24, foram descartados 84 currículos. Mas a questão continua dizendo que após uma análise mais minuciosa, somente 3/8 desses selecionados é que foram aprovados. E ele quer saber aqui qual que é o número de currículos que foram aprovados. Bom, o número de currículos aqui que foram aprovados é 3/8 aqui desse total de currículos selecionados que a gente encontrou, que é 24. Então, o número de currículos aprovados é 3/8 de 24. De matemática é vezes, então é 3/8 vezes 24. Aqui ele pode simplificar esses 24 que é com esse 8. Dividindo 24 por 8, a gente conta 3. 3 vezes 3, então vai dar 9. Dessa forma, o número de currículos aprovados foram 9. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola! Mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi uma questão que basicamente tratou da resolução de uma equação de primeiro grau que envolve frações. Ela diz assim: em um prédio comercial, todos os andares têm o mesmo número de salas, sendo que o número de andares é o dobro do número de salas por andar. Nos dois últimos andares desse prédio, há 3 salas por andar que ainda não foram alugadas. E nos 3 primeiros andares, metade do número de salas de cada um deles também não foi alugada. Sabendo que no total somente 12 salas ainda não foram alugadas, o número de salas alugadas é qual desses daqui? Bom, veja que está falando aqui nesse prédio aqui, ó, todos os andares têm o mesmo número de salas, mas informou que o número de andares é o dobro do número de salas por andar. Então, qual que é o número de andares que tem esse prédio? A gente não sabe. Então, eu vou falar que o número de andares desse prédio aqui vai ser uma quantidade A. Mas é para a gente que o número de andares desse prédio aqui é o dobro do número de salas por andar. E qual que é o número de salas que nós temos por andar? A gente também não sabe. Então, eu vou falar que o número de salas por andar aqui vai ser uma quantidade X. Mas nós sabemos que esse número de andares do prédio aqui que nós estamos chamando de A é o dobro do número de salas por andar. E nós falamos que o número de salas por andar é uma quantidade X. Assim, o número de andares desse prédio, que é A, vai ser igual a 2 vezes X. O número de andares desse prédio é o dobro do número de salas por andar. Também informou para a gente que nos 2 últimos andares desse prédio, há 3 salas por andar que ainda não foram alugadas. E nos 3 primeiros andares, metade do número de salas de cada um deles também não foi alugada. E que no total nós temos 12 salas que ainda não foram alugadas. Então perceba, se a gente somar aqui a quantidade de salas que estão sem alugar aqui, ó, nos 2 últimos andares. Ele falou que nos 2 últimos andares do prédio, nós temos 3 salas por andar que ainda não foram alugadas. Então se a gente somar essas 3 salas aqui do último andar, mais as 3 salas aqui do penúltimo andar, mais ainda, como ele falou que nos 3 primeiros andares, metade do número de salas de cada um desses andares também não foi alugada. Como o número de salas por andar a gente está chamando de X, então nos 3 primeiros andares, metade dessa quantidade X em cada andar também não foi alugada. Então se a gente somar essa quantidade aqui, ó, que não foi alugada, mais a metade desse número de salas do primeiro andar aqui, ó, mais metade de X. Como eu disse que é nos 3 primeiros andares, então mais a metade aqui do segundo andar, mais a metade aqui do terceiro andar. Somando tudo isso aqui, tem que dar o total de salas que ainda não foram alugadas, que é 12. Pronto, conseguimos chegar aqui, ó, nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. E repare que tem uma questão fácil aqui para a gente resolver essa equaçãozinha. Olha só, 3 mais 3 aqui vai dar 6. Agora aqui nós temos meio x mais meio x mais meio x. Meio x mais meio x vai ter 2 meio x mais meio x, que vai dar 3 meio x. Então, mais 3 meio x, e isso aqui é igual a 12.
Agora a gente pega esses 6 e a gente passa aqui para o segundo membro. Então nós vamos ter que 3 meio x é igual a 12 menos 6, isso aqui vai ficar 6. Agora a gente pega esse 2, está dividindo e passa multiplicando. Vai ficar 3x é igual a 2 vezes 6, 12. Portanto, o valor de x vai ser quanto? 3 está multiplicando, a gente passa dividindo. 12 dividido por 3, x é 4. X é o número de salas por andar. Então, a quantidade de salas que nós temos por andar aqui, ó, são 4 salas em cada andar. E quantos são os andares do prédio? Nós já sabemos que o número de andares aqui é o dobro do número de salas por andar. E nós já sabemos que esse x aqui é 4. 2 vezes 4, então, vai dar 8. Assim, o número de andares desse prédio são 8 andares. Mas nós queremos saber qual que é o número de salas que já foram alugadas. Então, primeiramente, vamos saber quantas são as salas que tem esse prédio. Bom, para saber o total de salas desse prédio, basta a gente pegar a quantidade de andares que tem o prédio, que é 8, e multiplicar pelo número de salas por andar que tem cada uma, que são 4. 8 vezes 4, então nós temos 32 salas. Então, esse é o total de salas que tem o prédio, mas nós queremos saber qual que é o número de salas que já foram alugadas. Para saber quantas já foram alugadas, basta pegar o total de salas do prédio, que é 32, retirar essas 12 salas que ainda não foram alugadas. Então, o que sobra agora são as salas alugadas. 32 aqui menos 12, então nós temos ainda aqui 20 salas que já foram alugadas. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 16, pessoal, tratou de regra de 3 simples e também conversão de unidade de tempo. Ela diz assim: para encher um reservatório vazio sem transbordar, é necessário utilizar uma bomba hidráulica que despeja 400 litros de água por minuto, trabalhando sem interrupções por 22 minutos e 30 segundos. Como esse reservatório já tem 3.000 litros de água no seu interior, o tempo necessário para que essa mesma bomba, nas mesmas condições anteriores, termine de enchê-lo sem transbordar, será de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que para encher esse reservatório vazio sem transbordar, é necessário utilizar uma bomba hidráulica aqui, que despeja aqui, ó, 400 litros por minuto. Então, ela despeja 400 litros aqui a cada 1 minuto. Então, para encher esse reservatório vazio sem transbordar, vai utilizar essa bomba hidráulica que despeja 400 litros aqui a cada 1 minuto. Isso aqui, ó, após 22 minutos aqui, 30 segundos, ela consegue encher esse reservatório. Então, para ela encher esse reservatório aqui, vai ser de quantos litros que ela vai jogar aqui dentro desse tempo. Eu não sei qual que é a quantidade, eu falo, então vai ser uma quantidade X. Perceba, pessoal, que nós temos que essa regra de 3 simples diretamente proporcional. Então, é só pegar isso aqui, ó, e multiplicar em cruz. No entanto, observe as unidades do tempo, que elas estão diferentes. Aqui nós temos minuto e aqui a gente tem segundo. Vamos converter tudo aqui para minuto. 30 segundos, a gente sabe aqui que é metade de 1 minuto. Então, o tempo aqui vai ser 22,5, 22 mais 0,5 vai dar 22,5 minutos. Então, observe, essa bomba, ela joga 400 litros dentro desse reservatório a cada 1 minuto. Então, em 22 minutos e meio, ela terá jogado que quantidade de água para poder encher esse reservatório? É isso que a gente precisa saber. Pronto, então aqui como é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, é só pegar isso aqui e multiplicar em cruz. X vezes 1 vai dar x, que é igual aqui ao 400, agora a gente vai multiplicar por 22,5. E fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando aqui 400 por 22,5, a gente vai encontrar 9.000. 9.000 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? O x está indicando a quantidade de água que desse reservatório em litros, então vai ser 9.000 litros. Então, a capacidade total desse reservatório é de 9.000 litros. Mas informou que, como esse reservatório já tem aqui, ó, 3.000 litros de água no seu interior, quer saber em quanto tempo agora que essa mesma bomba, nessas mesmas condições, vai terminar de enchê-lo. Então, repare, nós já sabemos que a capacidade total desse reservatório é de 9.000 litros. Mas esse reservatório já está com 3.000 litros. Então, para completar, para encher esse reservatório, faltam quantos litros? É só pegar a capacidade total dele, que é 9.000 litros, retirar a quantidade de água que ele já tem, que é 3.000 litros, então ainda falta para encher 6.000 litros. Com essa mesma bomba que joga 400 litros aqui, ó, a cada 1 minuto, vamos gastar aqui quanto tempo?
Então, repare, nós já sabemos que para jogar 400 litros ela gasta 1 minuto. Então, para jogar essa quantidade que ainda falta para encher o reservatório, que é 6.000 litros, a gente vai precisar aqui de quanto tempo? É isso que nós queremos. Temos essa outra regrinha de 3 simples, diretamente proporcional. Só pegar isso aqui também e multiplicar em cruz. 400 vezes t, 400t é igual a 6.000 vezes 1, vai dar 6.000. Aqui a gente vai poder cancelar 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos de cá. Então aqui vai ficar 4 vezes t, que é igual a 60. Assim o valor de t, que é o que nós estamos querendo aqui, vai ser o 4 multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 60 por 4, a gente conta t igual a 15. 15 o quê? Qual que é a unidade aqui para o tempo? A unidade aqui para o tempo é minutos, então ela vai gastar 15 minutos para terminar de encher aqui esse reservatório. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: um arquivo possui 3 gavetas, A, B e C. Cada uma delas com um número diferente de documentos, totalizando 165 documentos. Se 10 documentos forem retirados da gaveta A e colocados na gaveta B, essas duas gavetas ficarão com o mesmo número de documentos. Sabendo que inicialmente a gaveta C continha 5 documentos a mais do que a gaveta A, então o número de documentos que havia inicialmente na gaveta B era qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando para a gente que esse arquivo possui 3 gavetas, que ele está chamando aqui de A, B e C. Informou que cada uma dessas gavetas ela tem um número diferente de documentos. Então, quantos são os documentos que nós temos aqui nessa gaveta A? A gente não sabe. Então, eu vou falar que nessa gaveta A aqui nós temos uma quantidade X de documentos. Quantos são os documentos que nós temos na gaveta B? A gente também não sabe, mas eu sei que precisa ser um número diferente dessa quantidade X. Então, eu vou falar que na gaveta B nós temos uma quantidade Y de documentos. Quantos são os documentos que nós temos na gaveta C? Também não sabemos, mas precisa ser um número diferente desses outros dois aqui. Então, eu vou falar que na gaveta C nós temos uma quantidade Z de documentos. Mas sabemos que o total desses documentos aqui tem que ser 165 documentos. Então, a soma de todas essas quantidades aqui tem que dar 165 documentos. Mas ele informou que se 10 documentos forem retirados da gaveta A e colocados na gaveta B, essas duas gavetas vão ficar com o mesmo número de documentos. Então, se dessa gaveta A, que tinha essa quantidade X de documentos, se a gente retirar 10 documentos dessa gaveta A, ela vai ficar agora com X menos 10 documentos. Essa quantidade que foi retirada da gaveta A, ele falou que vai ser colocada na gaveta B. A gaveta B ela tinha essa quantidade Y de documentos. Então, se ela vai receber agora mais 10, ela vai ficar então com Y mais 10. Então, a nova quantidade de documentos da gaveta A passou a ser X menos 10 e a nova quantidade de documentos da gaveta B passou a ser Y mais 10. Mas ele falou que com isso, essas duas gavetas vão ficar com o mesmo número de documentos. Então, essa quantidade de documentos que passou até a gaveta A, que é X menos 10, tem que ser igual à quantidade de documentos que passou até agora a gaveta B, que é Y mais 10. Chegamos aqui nesta equação. Vamos isolar aqui essa incógnita x. Então, eu peguei esse menos 10 e a gente vai passar aqui para o segundo membro. Então, aqui vai ficar y, passando menos 10 para lá, vai mais 10. Com mais 10 aqui vai ficar mais 20. Então, nós já sabemos que x é y mais 20. Mas ele também falou para a gente que, inicialmente, a gaveta C ela continha 5 documentos a mais do que a gaveta A. Então, essa gaveta C aqui, ela continha 5 documentos a mais do que o que tinha aqui na gaveta A, que era essa quantidade x. Portanto, essa gaveta C tem que ter essa quantidade X, como é 5 documentos a mais 5. Mas eu sei que a soma de todas essas quantidades aqui tem que dar 165 documentos. Então, se a gente somar tudo isso aqui, tem que dar 165. Observe que a gente vai poder cancelar esse menos 10 aqui com mais 10 aqui. X aqui, mais X vai ficar 2x. Mais Y, mais 5. Isso aqui tem que dar 165. Mas veja que a gente já sabe que x é y mais 20. Então, aqui no lugar do x, vamos colocar y mais 20. Portanto, aqui vai ficar 2 vezes y mais 20, mais y. Vamos pegar esse 5 e passar aqui para o segundo membro. Então, vai ficar o 165. Menos 5 aqui vai dar 160. Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 2 e multiplicar todo mundo está aqui dentro do parênteses. 2 vezes y, 2y. 2 vezes mais 20, mais 40.
mais y que é igual a 160. Vamos pegar esse 40 e passar aqui para o segundo membro. Então, 2y aqui, ó, mais y vai dar 3y. Passando 40 para lá, vai menos 40. 160 menos 40 que vai dar 120. Portanto, o valor do y vai ser o 3, está multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 120 por 3, y então é igual a 40. A questão que a gente determina é o número de documentos que havia inicialmente na gaveta B. Inicialmente na gaveta B a quantidade era y. Então, repare, a gente nem precisa calcular aqui o valor do x. Nós só queremos saber qual que é o número de documentos que havia inicialmente na gaveta B. Na gaveta B era essa quantidade y, que agora a gente sabe que é 40. Portanto, o número de documentos que havia inicialmente na gaveta B eram 40. E essa resposta entra aqui na letra E. Show de bola! Mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 18, pessoal, tratou de uma média aritmética simples e resolução de uma equação de primeiro grau envolvendo frações. Ela diz assim: a tabela a seguir apresenta algumas informações sobre o número de funcionários de cada uma das 5 filiais de uma loja. Sabendo que a média aritmética do número de funcionários das filiais A, B e C supera em um funcionário a média aritmética do número de funcionários das 5 filiais, então a média aritmética do número de funcionários dessas 5 filiais é qual dessas daqui? E aqui eu colocou para a gente essa tabela indicando aqui as 5 filiais e as suas respectivas quantidades de funcionários. E informou para a gente que a média aritmética do número de funcionários das filiais A, B e C supera em um funcionário, ou seja, tem um funcionário a mais que a média aritmética do número de funcionários das 5 filiais. Então, veja, ele falou que a média aritmética aqui do número de funcionários aqui das 3 filiais, A, B e C. Então, essa média aqui do número de funcionários dessas 3 filiais supera em um funcionário a média aritmética do número de funcionários das 5 filiais. Então, essa média dessas 3 filiais A, B e C é igual à média aritmética do número de funcionários das 5 filiais, como supera em um funcionário mais um funcionário. Então, observe, a gente precisa primeiramente aqui, ó, encontrar essas duas médias. Vamos começar calculando essa média aqui dessas 3 filiais. Vou calcular aqui, ó, a média aritmética das 3 filiais, A, B e C. Média a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. A soma dos termos aqui na parte de cima vai ser a soma do número de funcionários dessas 3 filiais, A, B e C. Então, vamos somar essas quantidades aqui, ó. A filial ela tem x, a filial B tem x mais 2, a filial C, 7. Então, x mais x aqui, ó, 2x, mais 2 mais 7, mais 9, dividido pelo total de termos. O total de termos aqui é o total das filiais, que nesse caso são 3 filiais, a A, B e C. Então, dividido por 3. Então, eu já sei que essa média aqui do número de funcionários das 3 filiais deu 2x mais 9 sobre 3. Então, aqui no lugar dessa média, nós vamos colocar 2x mais 9 sobre 3. Agora, vamos calcular essa média aqui das 5 filiais. Então, vamos fazer aqui também a média das 5 filiais. Então, da mesma forma, vamos colocar aqui o traço de fração. Na parte de cima aqui é a soma dos termos. A soma dos termos vai ser a soma de todos esses funcionários aqui das 5 filiais. Então, precisamos somar essa quantidade x, mais essa quantidade x mais 2, mais essa quantidade 7, mais essa quantidade 2, mais essa quantidade 3. Então, ó, x mais x, 2x, mais 2 aqui, ó, mais 7, mais 2, mais 3, 2 mais 3, 5. 5, 7, 2, mais 2 aqui, 14. Isso aqui dividido pelo total de termos, que vai ser o total das filiais, que nesse caso aqui são 5. Então, isso aqui é dividido por 5. Então, essa média das 5 filiais aqui nós já temos que é 2x mais 14 sobre 5. E tudo isso aqui é mais 1. Agora, observe, chegamos nessa equação de primeiro grau aqui, mas que tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui, como 3 e 5 são primos entre si, o nosso mínimo múltiplo comum vai ser o produto entre eles. 3 vezes 5, nosso mínimo é 15. Agora que a gente já sabe quem é o mínimo, a gente pega esse mínimo, divide embaixo, o resultado e multiplica em cima. Então, 15 aqui dividido por 3 dá 5. Vezes a parte de cima vai ficar 5, que multiplica 2x mais 9. Pegamos o mínimo que é 15, dividimos agora por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Vezes a parte de cima vai ficar 3 vezes 2x mais 14.
O mínimo é 15. Dividido por 1, tem embaixo do 1 aqui, fica 15. Vezes 1, mais 15. E agora a gente aplica a propriedade distributiva aqui e aqui também. Então, eu vou pegar o 5 aqui, eu vou buscar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. E esse 3 também vai buscar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, 5 vezes 2x aqui, 10x. 5 vezes mais 9, mais 45. O 3 aqui também nós vamos buscar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, 3 vezes 2x, 6x. 3 aqui, ó, vezes mais 14, vai ficar mais 42. E isso aqui, mais 15. Vamos pegar esse 6x, vamos passar aqui para o primeiro membro. E esse 45 a gente passa para o segundo. Então, 10x aqui, ó, menos 6x aqui vai ficar 4x. Aqui vai ficar 42 mais 15, que vai dar 57. E vamos pegar esse 45 e passar para lá, vai menos 45. Assim, 4x vai ser 57 menos 45, aqui vai dar 12. Portanto, o valor do x vai ser o 4 está multiplicando, a gente passa dividindo 12 por 4, x então é 3. A questão é que a gente determine a média aritmética do número de funcionários das 5 filiais. A média das 5 aqui, ó, é 2x mais 14 sobre 5. Só que nós já sabemos que o valor do x aqui é 3. Portanto, aqui vai ficar traço de fração 2 vezes 3, 6. 6 mais 14, que vai dar 20, dividido por 5, resulta então em 4. Portanto, a média aritmética do número de funcionários das 5 filiais deu 4, e essa resposta entrei na letra B. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, tratou do cálculo de perímetro e de área. A questão diz assim: em uma sala retangular ABCD, com CD igual a 6 metros, e AD igual a 4 metros, foram colocados 2 armários, Q e R, de bases respectivamente quadrada e retangular, restando ainda um espaço para circulação, conforme mostra a figura. Sabendo que os perímetros das bases dos armários Q e R são respectivamente iguais a 6 metros e 9,8 metros, a área do espaço de circulação, destacado na figura com a cor cinza, é igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente essa sala retangular A, B, C, D. E informou que nessa sala retangular, que essa medida aqui, ó, de CD é 6 e que essa medida de AD é 4. Nessa sala foram colocados esses 2 armários aqui, o armário Q e o armário R. E informou que esse armário Q aqui é de base quadrada, já esse R é de base retangular. E falou que tem esse espaço aqui, ó, para circulação. Informou que os perímetros das bases desses armários Q e R são respectivamente, ou seja, nessa ordem, iguais a 6 e 9,8. Então, o perímetro de Q é 6 e o perímetro de R é 9,8. Como ele informou que Q tem a forma quadrada, a gente sabe que no quadrado todos os lados são iguais. Então, se eu falar que esse lado aqui, ó, mede L, todos os lados aqui tem que ser L. E perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados. Então, se eu somar esse lado que é L, mais esse que é L, 2L, mais esse que é L, 3L, mais esse que é L, 4L. Então, vamos ter aqui, ó, 4L, que é o perímetro dessa base quadrada. E esse perímetro falou para a gente que é 6. Portanto, o valor de L aqui vai ser quanto? 4 está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo as continhas, dividindo 6 aqui por 4, a gente encontra 1,5. Então, cada um desses lados desse quadrado aqui, ó, mede 1,5. Mas também sabemos aqui que esse armário R aqui, que é retangular, o perímetro dele é 9,8. Bom, repare, o perímetro a gente já sabe que é a soma de todos os lados. Mas ele também informou para a gente que essa sala aqui é retangular. Se essa sala é retangular, nós sabemos que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se esse lado é 4, esse aqui também tem que ser 4. E como a base desse armário R aqui também é retangular, então se esse pedaço é 4, esse oposto aqui também tem que ser 4. Mas quanto que vai medir essa largura aqui? Essa largura a gente não sabe, então eu vou falar que essa largura mede x. Mas eu sei que essa oposta a ela também tem que ser x. E como o perímetro é a soma de todos esses lados aqui, então se eu somar esse lado x, mais esse lado x, que é 2x, mais 4, mais 8. E isso tem que ser igual a 9,8. Vamos pegar esse 8 e passar aqui para o segundo membro. Então, nós vamos ter que 2x vai ser igual a 9,8. Menos 8, isso aqui vai ficar 1,8. Portanto, o valor do x vai ser o 2, está multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 1,8 por 2, x então vai dar 0,9.
Então já sei que essa largura x aqui eu tenho que medir 0,9. A questão que a gente determina aqui, a área desse espaço cinza aqui, essa área destacada aqui, ó, em cinza. Mas repare, se a gente prolongar esse lado desse quadrado aqui, nós estamos com essas duas partes aqui, ó. Eu vou chamar essa primeira parte aqui, ó, de área 1 e essa outra que eu vou chamar de área 2. Então a área desse espaço de circulação vai ser a soma dessas duas áreas. Então a área cinza aqui vai ser a soma de A1 com A2. Então basta a gente calcular A1, calcular A2 e depois a gente soma as duas. Vamos começar calculando essa área 1. Repare que a área 1 aqui vai ser a área desse retângulo aqui. E repare, como isso aqui é um retângulo, nos retângulos os lados opostos são iguais. Então se essa medida aqui é 1,5, essa base aqui também tem que ser 1,5. E quanto que mede essa medida aqui, essa altura, esse comprimento? Como tudo isso aqui ó, vale 4, e esse pedaço que a gente já sabe que é 1,5, então 4 aqui, ó, menos 1,5, só essa parte de baixo aqui vai ser 2,5. A área de um retângulo é o produto aqui, ó, do comprimento pela altura, vai ser a base vezes a altura. Então vai ser 1,5 aqui vezes 2,5. E fazendo essas continhas aí, 1,5 vezes 2,5, a gente chega em 3,75. Então já sei que essa área 1 aqui é 3,75. Agora nós vamos achar também essa área 2. A área 2, observe, isso aqui também é um retângulo. E a área de um retângulo é o produto aqui, ó, do comprimento por essa largura, essa base aqui vezes essa altura. Mas quanto que mede essa base? Daqui até aqui vale quanto? Veja, esse pedaço aqui a gente já sabe que é 1,5. Esse pedaço daqui até aqui a gente já sabe que é 0,9. Então se a gente pegar tudo isso aqui que é 6, tirar 1,5 aqui vai sobrar 4,5. 4,5 menos 0,9 aqui vai sobrar 3,6. Então essa base mede 3,6. E essa altura todinha aqui é o lado do retângulo que é 4. Então a área 2 que vai ser o produto de 3,6 aqui por 4. E 3,6 multiplicando por 4 a gente chega em 14,4. Então a área 2 eu já sei aqui que é 14,4. Então a área cinza vai ser a soma dessas duas áreas. Somando 3,75 com 14,4 a gente chega em 18,15. Então a área cinza aqui deu 18,15 metros quadrados. E essa resposta tem na letra D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Vamos à última questão da prova, pessoal, foi essa questão 20, e que tratou do cálculo do volume de um paralelepípedo. Ela diz assim: um recipiente na forma de um prisma reto de base retangular está completamente cheio de álcool. A figura a seguir mostra as medidas internas desse recipiente. Desse recipiente foram retirados 2/3 da quantidade de álcool que havia nele, e todo esse álcool retirado foi dividido em frascos, todos de mesma capacidade. Sabendo que a capacidade de cada frasco corresponde a 1/20 da quantidade que restou de álcool dentro do recipiente e que todos os frascos foram preenchidos na capacidade máxima, o número de frascos utilizados foi qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente esse recipiente. Bom, agora repare que está falando para a gente que esse recipiente tem a forma de um prisma reto de base retangular. Bom, se tem a forma de um prisma reto de base retangular, então isso aqui é um paralelepípedo retângulo. Informou que esse recipiente ele está completamente cheio de álcool e que desse recipiente que foram retirados 2/3 da quantidade de álcool que havia nele. Então a quantidade que foi retirada, ele falou para a gente que é 2/3 da quantidade total de álcool que havia aqui dentro. Então foi 2/3 desse volume. 2/3 do volume vai ser 2/3 de matemática vezes 2/3 vezes esse volume. Como isso aqui é um paralelepípedo retângulo, o volume de um paralelepípedo é o produto entre as três dimensões. Então basta a gente multiplicar aqui o comprimento pela largura pela altura. Então a quantidade que foi retirada foi 2/3 vezes esse produto entre essas três dimensões. Então vezes 20, vezes 15, vezes 40. Esse 15 aqui, ó, por 3, a gente pode simplificar que sobra 5. 5 vezes 20 que vai dar 100, vezes 40, 4.000, vezes 2, 8.000. Então essa foi a quantidade de álcool que foi retirada desse recipiente. Informou que essa quantidade que foi retirada foi dividida aqui em frascos todos de mesma capacidade. Também informou que a capacidade de cada frasco corresponde a 1/20 da quantidade de álcool que restou dentro do recipiente. Bom, então aqui a capacidade de cada frasco, de acordo com o problema,
é 1/20 da quantidade que restou de álcool. Então, a capacidade de cada frasco é 1/20 da quantidade que restou. Vamos chamar essa capacidade de cada frasco aqui, ó, de CF. Capacidade de cada frasco é 1/20 da quantidade que restou. Qual foi a quantidade que restou? Se a quantidade retirada foi 2/3 desse volume, a quantidade que restou só pode ser quanto? Foi retirado 2/3, então só pode ter restado 1/3 desse volume. Então, 1/3 de V, de matemática é vezes, então 1/3 vezes V. Assim, a capacidade CF, que é de cada frasco, vai ser igual a 1/20 de 1/3 de V. De matemática é vezes, então vezes 1/3 desse volume, então de V. O volume que a gente já sabe que é o produto entre as 3 dimensões. Então vezes 20 vezes 15 vezes 40. Esse 20 a gente pode simplificar com 20 aqui. 15 por 3 aqui vai dar 5. 5 vezes 40 vai dar 200. Então a capacidade de cada frasco é 200. A questão que a gente determina aqui, quantos foram os frascos utilizados? Ora, para saber quantos foram os frascos utilizados, ele falou para a gente que todo esse álcool que é retirado foi dividido em frascos todos de mesma capacidade, e a gente já sabe agora que a capacidade de cada frasco é 200. Então é só pegar a quantidade que foi retirada, que é 8.000, e dividir pela capacidade de cada frasco, que é 200. E dividindo 8.000 aqui por 200, a gente vai encontrar 40. Assim, o número de frascos que foram utilizados foram 40, e essa resposta tem na letra A. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!